Hoje, nós todos como igreja o abençoamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Galera, sem mais delongas, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Nós estamos começando hoje essa série, a nossa série acompanha o nosso calendário litúrgico, então nós estamos entrando nos domingos do Advento, e você vai perceber que são sempre 4 domingos antes do Natal. Tá? Antes do dia 25 de dezembro. Nesse ano, eu não sei se vai cair no meio da semana, mas enfim, sempre são 4 domingos antes. Então nós estamos começando hoje, dia 29, semana que vem, nosso irmão Brian vai estar trazendo a palavra, na outra semana, nosso irmão Lívio vai estar trazendo a palavra, e depois nós vamos ter uma finalização que a gente não definiu ainda quem que vai pregar. Mas enfim, esteja participando. Nós estamos entrando numa série nova agora que se chama Advento. É um tempo de esperança. Esse é o tempo da gente disciplinar, aprender, crescer numa disciplina espiritual e que é uma das principais virtudes cristãs. A Bíblia diz que tem várias virtudes, mas 3 delas são as virtudes mais importantes. E na teologia a gente aprende que elas são exercidas, que elas são encontradas somente no encontro com Deus, no encontro real com Deus. E é assim que Paulo avalia todas as comunidades cristãs. Você vai perceber na estrutura dos textos do apóstolo Paulo como que ele avalia as igrejas. Ele avalia as igrejas sempre nessas 3 virtudes: fé, esperança e amor. E o tempo do Advento é um tempo da gente exercitar a nossa esperança. Esperança não é só essa coisa assim, eu tenho esperança do mundo melhor, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar na minha vida. Não, cara, é uma esperança que o apóstolo Pedro diz que é uma esperança viva. Sabe por que ela é uma esperança viva? Porque eles viram Jesus morrer, e eles falaram, cara, tudo acabou. Tinha vários messias que apareciam naquela época, falando que era messias e tal. E quando eles morriam, o pessoal debandava, ia tudo embora. Falou, acabou, velho. O cara realmente não cumpriu o que ele falou que era. Ele falou que era o Messias, mas na verdade não era. E com Jesus foi diferente. No 3º dia, depois que aqueles caras já estavam todos desanimados, de repente eles escutam uma mulher vindo doidona lá falando que ele tinha ressuscitado e ninguém acredita. Aí depois ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele vai aparecendo para um, para outro, de repente ele aparece dentro de uma casa com todos os seus apóstolos reunidos, e depois aparece para mais de 500 irmãos, para trazer provas históricas da sua ressurreição física. Meu irmão, nós acreditamos, nós cremos, nós cristãos, cremos na ressurreição real de Jesus, física. A gente não tem aquele rolê assim de ficar falando que a esperança das pessoas era tanta, que aí o povo começou a falar que ele ressuscitou, Não, cara, nós não acreditamos nisso, tá? Nós acreditamos que ele ressuscitou de fato. E quando Pedro viu que ele ressuscitou de fato, ele afirmou, cara, a minha esperança é viva. Eu não mais tenho só esperança de que um dia eu vou ressuscitar, não. Alguém que veio em carne, que é ser humano, morreu e ressuscitou. E ele provou para mim que essa esperança minha é real, ela é esperança viva. E é isso que nós cremos, nós temos uma esperança viva. E o tempo do Advento é o tempo de nós reavivarmos essa esperança, esperando o tempo da chegada de Jesus. E esse tempo da chegada é duplo, porque as profecias diziam que ia chegar o Messias, e todo mundo ali aguardando, esperando, e de repente esse Messias veio. Era o Deus Todo-Poderoso que se encarnou e se tornou homem e habitou entre nós. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Mas também tem um novo advento, uma nova espera, um novo tempo de espera. Amor, não consigo ler, o que você está me mostrando? Pode falar. Não, então tá bom. É um novo tempo de espera, que é o 2º advento, a segunda vinda de Jesus. Quando ele ressuscitou, ele ficou com seus discípulos caminhando ali por 40 dias e de repente ele ascende aos céus. E no dia que ele ascendeu aos céus, ele falou que ia voltar. Anjos de Deus desceram e falaram, por que vocês estão aí olhando para o alto, desesperançados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também vai voltar. E nós estamos aguardando e precisamos aguardar com ansiedade essa volta de Jesus. Pouco se fala sobre isso na igreja hoje, A gente quer um evangelho mais light, assim, que deixa a galera mais relaxada, para assim, vamos viver a igreja e tal, vamos viver aí, tá tudo em paz e tal. Não, velho, olha, Jesus vai voltar. Isso aqui que a gente está fazendo é temporário.
E quando ele voltar, haverá novos céus e nova terra. Assim como o corpo de Jesus foi ressuscitado de verdade, em carne e osso, eu e você também vamos ser ressuscitados. Eu e você vamos ressuscitar. O nosso mundo vai mudar. A perspectiva da realidade vai mudar. Esse mundo que nós conhecemos vai mudar. E ele já começou a mudar no corpo de Jesus. Amém? Então a gente aguarda ansiosamente a segunda vinda de Jesus. Então eu convido você a ler aí Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela sua palavra poderosa ou pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou é ainda mais excelente do que eles. O Filho é exaltado acima dos anjos, porquanto, a qual dos anjos alguma vez Deus afirmou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e aos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, ele revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é um bastão de justiça, é um cetro de justiça. Essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Glória a Deus. Nós vimos aqui que Deus antigamente falou com os nossos antepassados por meio dos profetas. E nesses últimos dias nos falou através do Filho. Olha, Deus, o Deus verdadeiro, Ele é um Deus que se revela. Ele se mostra, Ele realmente se revela para nós. E o nosso Deus se revela para nós desde o Antigo Testamento. E chegou um tempo em que Ele se revela de forma mais drástica ainda por meio do Filho, por meio de Jesus. O Deus verdadeiro, Ele fala, Ele se revela. Ele é um Deus que manifesta. Por isso que hoje nós vamos conversar sobre Jesus entre nós, a revelação. Jesus entre nós é a revelação do próprio Deus. E Ele nos revela muitas outras coisas ainda, que nós vamos conversar aqui. Mas, cara, agora Ele se revelou de um modo cabal. Algumas pessoas gostam de usar essa palavra, né? Cabal, acho que ninguém entende mais o significado disso. Nem eu, a gente só fala porque sempre que chega nessas partes, assim, a gente fala: esse é o modo definitivo, sei lá, né? Mas, cara, agora Ele se revelou de modo final. Não existe outra revelação. Algumas pessoas costumam dizer: não, mas você não conhece a revelação aí do profeta fulano de tal. Eu falei: não, cara, a última revelação de Deus, a última forma como Ele se revelou a todos os seres humanos é Jesus. Não existe outra revelação. Não existe outra revelação maior. Eu creio, meu irmão, assim como muitos outros irmãos, que Deus de alguma forma deixou as suas centelhas, as suas faíscas espalhadas em diversas culturas, em diversas religiões, assim como acontecia aqui no judaísmo, de um modo um pouco mais hardcore, um pouco mais extremo. Deus ia se revelando e falando por meio dos profetas a essas diversas culturas. Mas agora Ele se revelou de modo final, de um modo que eu e você podemos ter acesso direto e livre a Ele. A revelação última de Deus, ela é ansiada por todas as nações. Eu imagino que todas as nações, ao longo de toda a história e até hoje, todo ser humano que ainda não encontrou a Cristo tem aquele anseio, assim, aquela esperança de que Deus venha e intervenha nesse mundo e faça alguma coisa, porque todos têm essa experiência de como o mundo é e de como o mundo deveria ser. Todo mundo tem uma certa esperança, assim. Até a galera que é ateia costuma ficar intrigado e desanimado com o mundo do jeito que ele é. Não estou contente com o mundo do jeito que ele está. Mas
Se não existe sentido para esse mundo, o mundo está do jeito que deveria estar mesmo. Você deveria estar reclamando do mundo, não. Agora, se existe sentido para esse mundo, e nós cristãos cremos que existe sentido, a gente sabe que o mundo não está do jeito que está, do jeito que deveria estar. E nós atuamos para poder modificar as coisas. Ao longo de toda a história, vários cristãos atuaram nessa esperança, sabendo que esse mundo tem um sentido, ele foi criado por Deus. E alguma coisa aconteceu para que coisas dessem errado no meio dele. A nossa ótica não é que a propriedade privada de meios de produção, quando ela de repente apareceu na história, o mundo entrou em queda e tudo faliu, não. Na verdade, nós somos o problema está dentro de nós. Nós caímos. Você é um ser humano caído. Em outras palavras, você não presta e você precisa de redenção. O ser humano precisa de redenção. Mas todos nós ainda temos aquele anseio e esperamos por Deus, esperamos pelo dia da revelação de Deus. E eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui, ou para todos, já receberam essa revelação de Deus diretamente para você. E se não, existe esse dia, e esse dia é ansiado, esse dia é esperado pela sua alma, mesmo que você não tenha consciência disso. A sua alma anseia pelo dia em que ela vai repousar em Deus. Sabe por quê? Você foi feito por Ele. Santo Agostinho fez nas suas confissões uma oração nesse sentido, né? Fizeste-nos para Ti, ó Deus, e o nosso coração só descansa quando ele repousar em Ti. O nosso coração anseia por Deus. Vários profetas tiveram vislumbres de como que seria Deus, o próprio Deus governando aqui na terra como no céu, esperando que o mundo fosse melhorar. Eles tiveram vislumbres de Jesus ao longo da história. Na verdade, toda a estrutura da religião judaica, e de alguma forma, algumas coisas em diversas outras culturas também, religiões, apontam para Cristo, o Messias. Em várias culturas você vai conhecer redenção por meio de sangue, sacrifício para poder apagar algum erro, algum pecado, alguma transgressão, alguma coisa do tipo. Sempre tem aquele lance ali do sacrifício, e no Velho Testamento você tem isso. Quando você observa, cara, os sacrifícios do Velho Testamento, tudo preparando para que um cordeiro cósmico de Deus, para que, cósmico que eu estou falando é universal, total, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia ele entrar na história. E Deus prepara o povo de Israel por meio daqueles sacrifícios, por meio de toda a estrutura da sua religião. Se você estudar um pouquinho mais, lá no Antigo Testamento, você vai ver que o movimento dos sacerdotes dentro do templo, algumas pessoas ficam vigiando, né, viajando ali nas tipologias bíblicas, né, mas diz que o movimento do sacerdote dentro do templo, ele formava uma cruz quando ele ia em todos os pontos ali do templo. A mesa, no propiciatório, lá na arca, a entrada que tinha aqui, tudo mais. Enfim, tudo aquilo de alguma forma estava apontando para Cristo. E apontava para um evento maior, em que Deus se tornaria o rei do universo, em que Ele se tornaria o rei do mundo, Ele seria coroado sobre todas as coisas. Não se trata, cara, de escritos feitos por uma mesma pessoa, que poderia manipular. Tem gente que pensa isso, a Bíblia foi escrita para poder manipular as pessoas mesmo, né? O pessoal escreveu um negócio aqui, igual os bons romancistas, né? Não sei quem gosta de ler romance aí, mas um bom romancista joga alguma coisa lá no primeiro capítulo, aí lá no 10º, ele entra com alguma coisa que combina com o livro. Caraca, mano, eu sabia que aquilo ali não era à toa, né? Tinha sentido. Só que a Bíblia não foi escrita por um cara só. Foram vários homens ao longo da história que nem se conheceram, nem tocaram um ao outro. E essas coisas foram acontecendo. Não podia se combinar, né? Os eventos e escritos ali são completamente independentes um do outro. E quando Jesus vem, Ele cumpre cada um daqueles requisitos, cada uma daquelas coisas que estavam escritas no Velho Testamento, sem ter condição de simplesmente voltar lá e ver como é que era para fazer. Jesus não tinha como escolher o lugar que ele ia nascer, ele simplesmente nasceu em Belém. Se o cara nascesse em Jerusalém e quisesse ser o Messias, não tinha jeito, porque, velho, o Messias tem que nascer em Belém. Não sei que você inventa uma outra hermenêutica aí, e embola a Bíblia toda, e aí você fala que você é o Messias, que você nasceu em Jerusalém, mas não tem jeito, tem que nascer em Belém, e Jesus nasce ali em Belém. Tem requisitos que ele vai cumprir,
que seria impossível dele manipular. Por exemplo, a sua crucificação pelos romanos. Os caras chegando, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está escrito lá nos Salmos. E outra coisa, né? Vai vir um cara e ele vai ser traspassado, furado. E aí vem um cara romano lá e fura do lado dele. Cara, nada disso está ali à toa. E para você que é muito crítico da Bíblia, depois vai dar uma estudada nisso. A Bíblia não foi escrita por um cara só. A única relação que existe entre todos os escritos da Bíblia, que são completamente aleatórios um ao outro, nesse sentido, é a inspiração do Espírito Santo. Nós cristãos cremos que o Espírito Santo inspirou todos os caras que escreveram ao longo da história o Antigo e o Novo Testamento. E esse Deus, esse Espírito Santo, estava revelando o propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus. E qual que é o plano eterno de Deus? O plano eterno de Deus, cara, é vir e habitar com a humanidade, habitar junto conosco. Apocalipse 21:3 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, quando está se cumprindo todas as coisas. A finalização de tudo é eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, tudo aquilo que Deus queria ao longo de toda a história, todo o desejo de Deus estava então se cumprindo, o tabernáculo de Deus com os homens. Essa é uma visão do futuro. Para quem não sabe o que é o Apocalipse, no Apocalipse João tem essa visão do futuro, e ali quando ele vê esse futuro glorioso, ele vê esse desejo eterno, esse plano eterno de Deus se cumprindo, o tabernáculo de Deus, ou seja, a habitação de Deus com os homens, com a humanidade. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles para sempre. O plano era habitar, é o plano de habitar com os homens. Isso tem aspectos do passado, do presente e do futuro também. E eu quero que você me acompanhe nisso. Esse plano aconteceu uma vez por todas na encarnação, quando Jesus, o Verbo de Deus, se encarna, ele se torna humano e vem habitar entre nós. Isso já aconteceu. Não tem como acontecer novamente. Então isso está no passado. Então esse plano de Deus de habitar, ele tem uma coisa que acontece no passado, que é a encarnação do Verbo de Deus. E ele acontece agora, no presente. O plano de Deus de habitar com os homens acontece agora no presente. Por meio da sua presença na igreja. Nós acabamos de sair de uma série sobre Eu Amo a Minha Igreja, e falamos muito sobre isso, como que Deus se faz presente e como que dentro da igreja nós encontramos o próprio Deus. Mas ele se faz presente por meio do seu Espírito. Aonde? Nos sacramentos, na vida da igreja e tudo mais. Mas tem uma perspectiva em que esse plano de Deus de habitar com os homens ainda vai acontecer. Ele acontece agora pelo Espírito, como que você está recebendo primícias de algo que ainda vai acontecer, meu irmão. Mas o plano eterno de Deus é ainda maior do que isso. No futuro, ele acontecerá, quando lá em Apocalipse 21:3 se cumprir e Deus habitar plenamente conosco nos novos céus e na nova terra. Eu não sei você, mas eu tenho feito isso constantemente, exercitado essa vontade, essa esperança dos novos céus e da nova terra. Nós precisamos exercitar isso em nós, exercitar essa esperança. Isso precisa ser uma disciplina espiritual. Ninguém nasce sabendo desejar pelos novos céus e nova terra. Existe um anseio dentro de nós, que é tapado pelo pecado ao longo da nossa vida. E a gente precisa lutar realmente contra esses pecados. Na nossa luta contra o pecado, a gente ainda nem resistiu até o sangue. Lute contra todas essas coisas que estão pesando e atrapalhando a sua vida. E encontre esse anseio pelos novos céus e nova terra. Esse anseio pela ressurreição. E, cara, mergulhe nesse anseio. Busque ele. Viva como quem anseia pelos novos céus e nova terra de Deus. É importante saber que tudo isso está interligado, tá? Não é que o negócio do futuro independe do presente, independe do passado. Não. Tudo isso depende da encarnação de Jesus. Acontece agora por meio do Espírito Santo e se encaminha para a nova criação. Jesus é o centro desse processo. Não tem como eu falar de novos céus e nova terra sem Jesus. De certa forma, a ideia, a proposta dos caras que estavam com aquele ideal de progresso muito grande,
nos séculos passados, especialmente século XIX, XVIII, era uma esperança de um novo céu e de uma nova terra sem Jesus. Quer algo melhor de exemplo que o comunismo? Imagina o estágio final do comunismo ali e tal, aquela coisa toda. É uma esperança de um mundo perfeito, sem classes, sem dor, sem tristeza e tudo mais, mas sem Deus, sem Jesus. Essa é a esperança. Mas, cara, eu vou te dizer uma coisa. Tudo depende da encarnação do Verbo de Deus. E Jesus é o centro de todo esse processo. E qualquer tentativa de se viver isso, longe dele, fora da perspectiva de Cristo, do Cristo real, que se revela, do Deus que se revela nas Escrituras, vai dar errado, tá? Vai dar errado. Assim como deu em diversas experiências de tentativa de se impor um mundo que fosse desse jeito. Morreram milhares de pessoas. E morreu gente demais, meu irmão. Morreu mais gente do que no Holocausto, em diversas e diversas experiências. E em diversas outras experiências. Lá na Alemanha não era diferente, não era nem comunista, mas foi uma experiência que gerou desgaste e morte de milhares de pessoas. E a Alemanha não foi nada do que foi previsto, nada do que foi planejado. Sabe por quê? Porque Jesus é o centro desse processo. Para uma nova criação, para um novo mundo acontecer, precisamos de Jesus. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Dele nós nos alimentamos hoje, por meio da Eucaristia, na nossa vida eclesiástica. Nele, a nova criação de Deus já começou por meio da ressurreição. Ele é a resposta de Deus para um mundo em confusão, em um mundo em convulsão, um mundo desesperado, um mundo em guerra. Em Jesus, Deus responde àquelas esperanças das nações e de cada ser humano, clamando por uma intervenção, para que Deus venha e faça alguma coisa. Jesus é essa revelação de Deus. O que é revelação? Revelação é tornar algo visível, sabe? A revelação desse tambor aqui pode ser eu tirar esse véu que está aqui em cima. Existe um véu sobre Deus, colocado por causa do nosso pecado, ao longo da história da humanidade. E Jesus vem retirar esse véu, para que nós possamos contemplar a Deus. Jesus revela quem Deus é de fato. Muitas pessoas tinham uma visão anuviada de Deus. Tinham uma visão moralista de Deus. Tinham uma visão que era, pô, Deus, caraca, temos que matar alguém. Sabe? Aquela coisa assim. Pô, tem que agradar a Deus. Quem que eu vou matar hoje? Quem é o pecador? E traziam lá uma mulher adúltera diante de Jesus. Vão matar essa mulher, porque está escrito lá. Ele falou, então tudo bem, então, vamos cumprir o que está escrito. Quem não tem pecado, atira aí a primeira pedra. Mas, cara, ó, Jesus não faz isso a esmo, não. Ele não está simplesmente descumprindo as Escrituras, não. Ele sabia que aquela pedrada que ela merecia, não ela, mas também o homem que pecou junto com ela, ia ser jogado em cima dele. Ele estava assumindo o lugar dela. Olha, ela merece morrer sim, mas eu vou morrer no lugar dela. Jesus morreu no lugar dos pecadores. É isso. E muitas pessoas tinham uma visão completamente equivocada de Deus. Por quem é Deus? Caraca, eu não guardei o sábado, Deus está vindo. Caraca, eu não fiz isso direito, eu não fiz aquilo direito, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, de repente, vem Jesus, que é o próprio Deus encarnado, revelando para nós, como diz aqui nesse texto de Hebreus, ele é a expressão exata do eterno ser de Deus, de quem Deus é de fato. Jesus te revela quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Estuda Jesus, estuda os evangelhos, caminha ali no calendário cristão, com cada dia, cada evento que acontece com a vida de Jesus, cada evento que Jesus fala, contempla as parábolas de Jesus, conheça os atos de Jesus, você vai entender quem Deus é, olhando para Jesus. Sabe por quê? Algumas pessoas têm dito isso de modo impróprio, mas eu vou falar uma coisa com você. Jesus é a chave por meio da qual eu interpreto todas as Escrituras, toda a Escritura. Tudo culmina nele. Ele é a chave interpretativa mesmo, né? Como dizem alguns por aí, Jesus é a chave hermenêutica para eu entender a Escritura inteira. E realmente eu preciso ver a Escritura toda com óculos de Jesus. Ele é essa chave. Entenda o mundo por meio dele. E você não vai andar perdido como aqueles caras lá que tinham uma visão anuviada, atrapalhada de Deus.
tinha uma certa revelação aqui e ali, mas de repente Deus se revela totalmente. E eu tenho 4 coisas que eu queria apresentar aqui para vocês, que Jesus traz na sua revelação de Deus. A revelação de Jesus nos traz, primeiramente, a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus. Ele falou antigamente, de várias formas e de várias maneiras, por meio dos profetas, mas agora ele falou no pé do ouvido, meu irmão. Agora ele entrou, ele veio habitar comigo, e ele propõe uma relação íntima com Deus. João 1,14 diz que o verbo de Deus se tornou carne e veio habitar entre nós. A palavra ali, original, é um neologismo que o cara criou na época, que João criou na época. Ele tabernaculou, ou seja, assim como tem um tabernáculo ali, uma cabana de habitação, então, Deus fez a sua cabana entre nós e veio habitar entre nós. Imagine isso, cara. Nós aqui, de repente, entra Jesus ali pela porta, velho. Pois é, essa é a perspectiva aqui que João está escrevendo. Ele veio e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viveu entre nós. O verbo de Deus nos convidou a uma relação íntima com Deus. O próprio Deus aqui entre nós, sabe o que ele disse? Vamos orar? Vamos orar, ensina a gente a orar, Jesus. Para orar, separa tudo, separa 1 metro de distância dos outros, fala, excelentíssimo, amantíssimo, não, muda a voz, é melhor. Excelentíssimo, amantíssimo, eterníssimo, ó Deus, excelso, supremo, glorioso. Não. Sabe como é que ele ensinou a gente a orar? Pai. Ele começa a oração assim. Ninguém pensava nessa relação individual de pai do povo de Israel, assim, o povo de Israel como nação, sendo filho de Deus, o povo até entendia. Não, Deus é o pai de Israel. Mas, cara, especificamente, eu não posso chamar Deus de pai. Aí Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso, que está no céu. Tenha essa relação íntima com Ele. Pai nosso. Na revelação de Jesus, olha só isso, a revelação de Jesus nos traz a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus. É assim que Ele nos ensina a orar. Efésios 2,18 diz que por meio dEle, nós temos, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. O seu acesso a Deus por meio de Jesus é pleno, é total. Talvez você fique assim, cara, eu preciso de alguma forma assim para acessar a Deus, talvez um jejum mais elaborado, talvez uma oração mais forte, né? Não sei se existe esse trem, oração forte, o povo fala isso aí. Fazer uma oração forte, que aí eu entro na presença de Deus. Cara, a presença de Deus já te foi dada por meio de Jesus. Todos nós, por meio de Jesus, temos acesso ao Pai no Espírito Santo. Anda com Ele. Quando você pega a Bíblia para ler, quando você conversa com seus irmãos, quando você senta aqui e ouve a palavra de Deus e os louvores e tudo mais, você está tendo acesso a Jesus. Sabe aquela pessoa que estava do lado de quem sempre quis estar a vida inteira? Simplesmente não sabia que era exatamente aquela pessoa ali que ele estava esperando. Caraca, mano, um dia essa pessoa vai chegar. Mas, cara, Ele está aí. Jesus está aí sentado do seu lado agora. Jesus está aí com você nesse momento. Você já encontrou Ele por meio do Espírito Santo. Efésios 3,12 diz, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé em sua pessoa. Como eu acesso a Deus? Pela fé. Você crê em Deus? Você crê que Jesus acabou com todas as barreiras para que você tivesse contato com Deus? Pronto, Ele está aí. O Espírito Santo está do seu lado. E você agora tem livre acesso, tem essa experiência com Deus. 2 Coríntios 3,4 diz, e por intermédio de Cristo, é por intermédio de Cristo que nós temos tamanha confiança em Deus. Ousadia, coisa que nenhum judeu ao longo da história teria coragem de fazer, e que talvez muitas culturas, quando se fala do Deus que criou o mundo, algumas têm essa ideia de um Deus que criador, né? Com todo aquele respeito, ninguém tem coragem de chegar assim do nada. Falou, Deus, eu preciso falar contigo. Então, você tem. Porque Jesus nos possibilitou. Na revelação de Jesus, nós temos acesso a um relacionamento íntimo com Deus.
Você pode falar com Ele com as suas palavras. É claro, vá com todo o seu respeito, mas fale com Ele com as suas palavras. Algumas coisas me incomodam, alguns tipos de oração me incomodam, mas incomoda a mim. Eu tenho certeza que não incomoda a Deus. Fale com as suas palavras, com o seu jeito de falar. Amém? É importante lembrar que somente por Ele, que é somente por Ele que nós temos intimidade. João 14,6 diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Por meio de Jesus nós temos um relacionamento íntimo com Deus, mas é só por meio de Jesus. É por meio dele que nós temos isso. Se ele fosse só um ser humano qualquer que dissesse isso, eu não teria coragem de 2000 anos depois acreditar num maluco desse. Porque ele seria um cara perverso. Ele, afinal de contas, está acabando com todas as formas religiosas, falando que só por meio dele a gente acessa a Deus. Mas a questão é, ele é Deus. Ele é o próprio Deus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem intimidade com Deus senão por mim. Essa revelação íntima, essa relação íntima está disponível para você agora. Mas não é só isso não. A revelação de Deus em Cristo também traz para nós o cumprimento das promessas de Deus. O cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Que promessas são essas, né? 2 Coríntios 1,20 diz, pois tantas quantas forem as promessas de Deus. Preste atenção nisso. Quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ou seja, Jesus é o sim de Deus para você. Para cada uma das promessas de Deus que estão ali no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus é o sim de Deus para você. Fale isso com essa pessoa do seu lado, olha, Jesus é o sim de Deus para você. Tá? Olívio, depois eu vou usar aquela que você mandou lá no chat semana passada. Vira para o seu irmão e fala com ele, você é feio. Mas cara, Jesus é o sim de Deus para você. Ele prometeu, olha só, tem várias promessas no Velho Testamento, você pode se apropriar delas. Em Cristo Jesus você fala, cara, essa promessa é para mim. Aquelas promessas que eram para o povo de Israel, hoje eu e você como igreja somos a continuação do povo de Deus, por meio de Jesus. E todas aquelas promessas são para você. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha isso, Deus prometeu governar o mundo com paz e justiça. Por isso que o finalzinho desse texto de Hebreus está falando sobre isso. Quando ele introduz o Filho no mundo, ele diz, o teu trono é para todo sempre, e ele é um cetro de justiça. O cetro de justiça é o cetro do teu reino, ele reina sobre o mundo. E em Cristo nós temos esse reinado de Deus. Sabe aquela oração de Jesus? Senhor, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Então, ela se cumpre em Jesus, porque nas profecias lá no Velho Testamento dizia que por meio do Messias, Deus iria então governar na terra como no céu, ou seja, o reino de Deus chegou, essa promessa de Deus se cumpriu em Jesus, e hoje nós estamos vivendo aqui o reino de Deus, e é um reino que é já, mas ainda não, algumas coisas a gente não vê submissas a Ele. Ele já tomou o reino, ele já tem o cetro, ele já sentou no trono, e algumas pessoas não reconhecem o seu reinado. Mas independentemente de você reconhecer ou não, ele já é rei. Essa coisa aí que a gente fica falando de aceitar Jesus, como se a gente estivesse quebrando o galho de Deus, ou que Jesus estivesse, me aceita, por favor. Não, biblicamente, a ideia de aceitar Jesus tem a ver com, eu reconheço que ele já é o Senhor do mundo, e eu quero que ele seja o Senhor da minha vida também, porque senão eu estou lascado. Está dando para entender isso? Ele já reina sobre tudo, meu irmão. Reconcilie-se com Ele, é só isso que você precisa fazer. Reconcilie-se com esse governo de Deus sobre toda a terra, essa soberania de Deus sobre todo da vida. Pela fé nesse reino de justiça, que já é em nós, ou seja, por essa esperança, muitos servos de Deus lutaram por justiça social, justiça política, ao longo de toda a história. Porque eles criam que plantar a justiça nesse solo ia dar certo. Talvez muitas pessoas pudessem dizer, olha, não adianta plantar justiça no solo da terra, ali só dá injustiça, só cresce injustiça.
Tudo que é justiça que planta ali morre. Mas esses caras acreditaram que esse solo foi abençoado por Deus. Ele é o reino de Deus. Cristo reina nesse lugar, então eu vou lutar por justiça sim. Imagine num tempo em que todo o parlamento da Inglaterra e todo mundo, os crentes, até os pastores dentro das igrejas pregando, cara, o sistema escravagista é o melhor mesmo, e é isso aí. Deus escolheu os negros para serem escravizados e trabalharem para o nosso progresso, para a glória de Deus. E aí, de repente, um cara lendo a Escritura se levanta e fala, cara, isso está errado. Porque todos nós somos criados à imagem de Deus. E esse cara se levanta e começa a lutar. E ele quer virar pastor. É engraçado isso. Ele chega no pastor dele e fala, cara, eu quero virar pastor e tal. E o cara fala com ele, olha, o seu chamado não é aqui. Tem pastor demais já nesse mundo. O seu chamado é lá no parlamento. Eu quero que você seja um político e que você use a sua voz, essa retórica que você tem, para lutar por justiça. Esse pastor dele tinha sido senhor de um navio negreiro há muitos anos atrás. E ele incentiva esse cara aí. E ele luta. E essa vira a luta de toda a sua vida. E um pouquinho antes de morrer, ele vê o parlamento aprovando e acabando e cancelando o tráfico negreiro lá na Inglaterra. Normalmente essa história não é contada. Mas, cara, um homem de Deus, anglicano, evangélico, de igreja baixa, estava lá clamando em nome de Jesus por justiça nesse mundo. Está dando para entender? Várias pessoas ao longo da história creram que a justiça veio porque o reino de Deus chegou, sabe? É importante plantar justiça nesse solo. É importante, sim, estudar sociologia, esse mundo tem jeito. É importante fazer pedagogia. É importante trabalhar nesse mundo, porque ele é um solo sagrado, ele é um solo de Deus. Aquilo que você plantar aqui vai ser colhido na eternidade. É disso que Jesus está falando. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3. Ele prometeu apagar os nossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Você que anda aí, cheio de culpa por causa dos seus pecados, se arrependa deles e creia que a promessa de Deus de perdão já chegou para você por meio de Jesus. Ainda que os seus pecados sejam horrorosamente sujos, Deus os tornará brancos como a pura lã. Isso é profecia. Está lá em Isaías 1, 18 a 19. Isso é prometido para mim e para você. Então creia e recebe. Seja limpo e tenha a sua consciência também limpa. Entenda que Ele já te purificou dos seus pecados. Ele prometeu também colocar o seu Espírito dentro de nós e fazer com que nós andássemos nos seus caminhos, guardássemos os seus estatutos e os observássemos. Crendo nisso, muitas pessoas viveram uma vida de santidade porque acreditaram que essa vida era possível e andaram diante de Deus. Diversos homens e mulheres de Deus ao longo da história falaram, cara, Deus colocou o Espírito dele dentro de mim e eu posso andar uma vida santa diante de Deus. Ele diz que é Ele quem perdoa todos os nossos pecados. Está lá em Salmo 103, 3. Ele perdoa todos os nossos pecados e Ele sara todas as nossas enfermidades. Isso é promessa de Deus? É. Se cumpre na sua vida? Sim. Muitas pessoas, meu irmão, ao longo da história, crendo nisso, crendo que Deus perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades, eles têm acessado essa cura de Deus no agora. Que não só vai se manifestar lá no futuro, que é o dia que não haverá mais enfermidade nenhuma, mas as pessoas podem acessar essas curas pela fé hoje. Por quê? Porque em Cristo Jesus, na revelação de Cristo, na revelação de Jesus, nós temos acesso às promessas de Deus, e essa é uma delas, a promessa de cura. Deus pode te curar sim, Ele é poderoso. Na nossa experiência, nem sempre Ele vai fazer. Ele é soberano. E como a gente não sabe qual é a vontade dele em todas as coisas, nós oramos por cura sim, porque nós acreditamos que isso acontece. Aconteceu na época de Jesus, aconteceu com os apóstolos, aconteceu ao longo da história da igreja, aconteceu ao longo da nossa igreja contemporânea.
Já aconteceu na minha vida, e eu creio que acontece na sua também. Se você crê, as promessas de Deus, a promessa de cura de Deus, pode sim acontecer na sua vida. Creia nisso, peça isso. Creia que Ele é poderoso. E não somente que Ele é poderoso, creia que Ele quer, porque isso é promessa dEle, e se cumpre na sua vida por meio de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, na revelação de Jesus, primeiro, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Segundo, eu tenho acesso às promessas de Deus. Terceiro, eu tenho um resgate da minha alegria. Salmo 45, 7-8, é um salmo messiânico. E ele diz o seguinte, sobre Jesus, sobre o Messias: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Jesus, o Messias, foi ungido com óleo de alegria. Esse Cristo que veio habitar entre nós, ele veio ungido, ele veio lambuzado com um óleo, com uma unção que se chama alegria. E isso está disponível para mim e para você, ainda mais nesse tempo de depressão e ansiedade que a gente vive. Jesus foi ungido com óleo de alegria, e olha, ele veio habitar entre nós. Sabe, meu irmão, vou falar uma coisa aqui com vocês. Algo me incomoda muitas vezes nos nossos louvores, e isso precisa ser trabalhado. A gente precisa aprender a crescer, isso precisa ser disciplina espiritual. Mas disciplina espiritual acontece com exercício. A alegria de Deus está aí, velho. Está rolando louvor, e aí você se senta e fica olhando. Cara, se fosse um show, aí eu ia até tocar melhor, ficava um negócio mais bonitinho. Mas aqui não, é música sacra. É música de adoração, é música de celebração. É para toda a igreja cantar junto. É para toda a igreja cantar de pé. E se eu não sei a letra, eu vou cantar de qualquer jeito mesmo, eu vou olhar para lá e vou gritar. Eu vou fazer dessas músicas as minhas orações. Então faça esse compromisso com você e com a sua igreja também. Participe mesmo. Claro, dependendo das suas condições físicas. Tá? Tem gente que não vai aguentar ficar em pé o tempo inteiro. Tudo bem. Mas você que pode, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, se levante e seja ungido com o óleo de alegria que está sobre o Jesus que veio habitar entre nós. Amém? Se alegre em Deus. A alegria do Senhor, a Bíblia diz, é a nossa força. Aqueles que esperam, que estão exercitando a esperança em Deus, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa de Deus. Acesse essa promessa para a sua vida. O Cristo que veio habitar entre nós. É por isso que ele diz, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles vão ser consolados. Eu estou trazendo a alegria de Deus para vocês. A alegria é uma virtude valorizada no céu. A Bíblia diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele ia passar. E hoje está sentado à destra de Deus. Jesus, por causa daquela alegria que estava proposta para ele, ele suporta a cruz. Nós, hoje, temos acesso a essa alegria, meu irmão. 2 Coríntios 6, 10, Paulo afirma que ele e os seus amigos, embora entristecidos, permaneciam sempre alegres. Agora me responde, como é que isso é possível? Olha, eu não prometo para você que todo dia você vai estar feliz. Sabe, felicidade instantânea? Então, você precisa de alguma coisa a mais aí. Talvez dorgas. Mas não tem jeito. Mas a alegria de Deus dentro do seu coração, meu irmão, ela está disponível. Porque Cristo veio habitar entre nós. Ele está ungido com o óleo de alegria. O Espírito Santo de Deus comunica alegria dentro de você. E mesmo nos seus processos de depressão, e mesmo quando você está sendo entristecido por meio das circunstâncias da sua vida, como disse o apóstolo Paulo, você pode estar sempre alegre. Você pode sempre dar uma palavra de esperança e de alegria para quem conversa com você. Porque o Cristo que habita com você, Ele é Deus da alegria. Amém? Por fim, e mais importante, essa é a parte mais importante porque ela é o ponto de partida para você que quer acessar esse relacionamento íntimo com Deus. As promessas de Deus e a alegria de Deus. Eu acabei de falar aqui que em Cristo nós temos acesso a um relacionamento íntimo com Deus. Que você tem acesso às promessas de Deus, que você tem acesso à alegria de Deus, mesmo quando você é entristecido. Mas isso não acontece sem esse último ponto. A revelação de Jesus
nos traz o plano de salvação de Deus para todos nós. O plano dele é habitar entre nós. Não faz sentido se ele não habitar em você também. Porque todo mundo vai estar vivendo isso e você não. O plano de Deus é que você habite em Deus. Por isso que essa última parte, a revelação de Cristo, nos traz o plano de salvação de Deus para todos nós. Romanos 10:9 diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, serás salva. Esse é o último ponto. E é o ponto de partida. Porque quando eu sou salvo, eu acesso as promessas de Deus. Quando eu sou salvo, eu acesso a intimidade com Deus. Quando eu sou salvo, eu acesso a alegria de Deus em minha vida, por meio do Espírito Santo. Quando eu sou salvo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do meu coração. Eu não tenho como dar essa catequese, explicar cada versículo bíblico aqui para você a respeito disso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você é salvo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do seu coração. Jesus é gerado dentro de você. Sabe como ele foi gerado ali no ventre de Maria, é também gerado dentro de você. Cristo é gerado em você. E nós vamos sofrer dores de parto. Nós, como igreja, nos comprometemos a sofrer dores de parto por você, até ver Cristo formado na sua vida, no seu caráter. Até que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Você está sendo formado para se parecer com Jesus a cada dia. Nós precisamos reconhecê-lo como a própria revelação de Deus, como a solução de Deus para a nossa vida bagunçada e problemática. Reconheça Jesus como a revelação de Deus, como aquilo tudo que você esperou a vida inteira. Precisamos entender que enquanto perdidos e necessitados, nós estamos perdidos e necessitados da presença de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Mas em Cristo nós somos unidos com Ele novamente. Cristo é essa resposta de Deus. Cristo é em vós, Colossenses 1:27, a esperança da glória de Deus. Sabe aquela glória da presença de Deus que nós perdemos por causa do pecado? Ela é restituída em Cristo Jesus. Cristo em nós. Você quer que Cristo habite em você? Porque, olha, Ele veio habitar nesse mundo. E Ele quer habitar em você agora por meio do Espírito Santo. Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança que nós anunciamos nesse advento, nesse tempo de espera. Jesus é tudo o que você sempre esperou na sua vida. Eu convido você a inclinar a sua cabeça nesse momento e a orar a Jesus. A falar com Ele mesmo. Sabe, Ele é a revelação de Deus para nós e em nós. E Ele é a revelação de Deus para o mundo por meio de nós. Conversa com Ele aí sobre isso. Fala com Ele, Deus, eu entendi esse lance aí do advento, da esperança, que o mundo todo espera por Ti. Eu entendi esse lance aí de que a minha alma anseia e espera por um Deus. E eu reconheço que essa esperança, essa sede, ela é de uma pessoa, que é Jesus. Fala isso com Ele. Eu reconheço que essa sede é de Jesus. Se você quiser, eu convido você a repetir essa oração comigo. Eu queria que todos também repetissem, para a gente ajudar todo mundo a fazer essa oração diante de Deus. Fala assim, Deus, eu entendi o Teu plano. Eu quero fazer parte dele. O Senhor veio habitar entre nós. E habita no meio da igreja. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero que o Espírito Santo habite no meu coração. E realize essa promessa da Tua habitação com os homens na minha vida. E eu quero habitar contigo nos novos céus e nova terra, eternamente. Obrigado, Senhor. Eu reconheço
que Jesus é o Senhor do mundo e agora é também o Senhor da minha vida. Eu entrego o meu caminho para Ti, Jesus. Amém. Cara, pode ser simplesmente palavras da boca para fora, mas também pode ser a oração que vai mudar a sua vida para sempre. E nós nos colocamos à disposição para ser essa igreja que vai caminhar com você.